semanas, nós temos falado sobre o poder de Deus. E Deus tem falado algo comigo, que a igreja do Senhor nesses dias, nesses tempos, precisa ter revelação desse poder de Deus. Porque quando nós temos a revelação do poder de Deus, é muito mais fácil entregar tudo para Deus. Não é verdade, queridos? Amém? Muito mais fácil entregar tudo para Deus. E hoje nós vamos falar sobre... O tema que eu quero dessa mensagem é vivendo o poder de Deus. Ou vivenciando, experimentando o poder de Deus. E eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 5. E a hora que você abrir, dê um glória a Deus bem pentecostal, porque Deus está neste lugar, amém, queridos? Ninguém abriu ainda? Paulo diz assim: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém, queridos? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Oh, glória a Deus! Bom, o apóstolo Paulo aqui, queridos, ele tinha muito, mas muito, no que se gloriar. A palavra de Deus diz em Filipenses, você não precisa abrir, não precisa ler, mas para quem está anotando, Filipenses 3, 4, ele diz assim: bem eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais. Circuncidado ao 8º dia, linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Ok. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O tradutor está lá atrás, devagar.
Perdi, está vendo, Danilo? Sua culpa. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como esterco para ganhar a Cristo. Oh Deus, como nós precisamos desse nível. Queridos, Paulo tinha do que se ensoberbecer? Tinha? Ele tinha. Ele era cidadão romano. Ele era hebreu dos hebreus. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel, o mestre mais poderoso da época. Paulo, ele era o mais exemplar dos religiosos, o mais zeloso, o mais sábio, o mais entendido, o mais cheio de conhecimento. Mas ele chega ao ponto de dizer assim, eu poderia, e muito, e eu acho interessante, porque ele fala algo, ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Bem que eu poderia confiar, ou seja, eu poderia confiar no meu conhecimento. Eu poderia confiar naquilo que eu trabalhei e lutei para adquirir, porque todo esse conhecimento não veio sem esforço. Tudo que Paulo tinha foi uma conquista de anos. Ele falou, eu poderia confiar em tudo isso. Eu poderia confiar na minha sabedoria, no meu conhecimento, nos meus dons, nos meus talentos, no meu dinheiro. Eu poderia confiar em tudo. No conhecimento que ele tinha, não só da lei, mas ele era um homem bem quisto e bem conhecido. Mas ele diz assim, eu preferi considerar tudo como esterco. Eu preferi perder tudo. E eu preferi considerar tudo como esterco, por amor a Cristo. Pela sublimidade do amor de Cristo. Eu quero chegar a esse nível. De valorizar tanto a Cristo, que nada para mim mais tenha valor. Amém? Quer chegar a esse nível? E eu coloquei aqui 3 steps necessários para vivermos esse poder de Deus. Porque quando nós chegamos nesse nível, nós passamos a viver o poder de Deus. A crer em Deus, a crer no poder de Deus, de uma forma tão tremenda, que nada mais importa para a gente. Você confia em Deus. Primeiro step, humildade. Diga humildade. Ô, pastora Cleusa, mas eu sou tão humilde. Né? Tem gente que se ofende se a gente olhar para ela e falar assim, você não é humilde. Você quer ofender alguém, é dizer para ela, você não é humilde. Nós nos achamos, nós nos consideramos humilde. Como diz a pastora Cris diz que ela se orgulha de ser humilde. Né? E nós conhecemos, às vezes, as pessoas assim. Eu conheci uma pessoa uma vez, que essa pessoa chorava, chegava para mim e falava assim, pastora, eu não sei por que eu passei por isso eu sempre fui tão humilde, desde criança, eu sou muito humilde. Querido, ser pobre não é ser humilde. Andar com a roupa rasgada não é ser humilde. Andar de chinela havaiana não é ser humilde. Por falar nisso, essa semana, aconteceu uma coisa comigo que fazia muitos anos que eu não via acontecer. Muitos anos. Eu tenho uma havaiana que eu prezava por ela. A minha havaiana rebentou. E aí eu lembrei do tempo que quando a havaiana rebentava, eu saía procurando um preguinho para colocar embaixo.
E às vezes chegava, né, que ela tem uma correia aqui, uma correia ali, uma correia no meio, um negócio no meio. Tinha vez que eu estava andando em cima de 3 pregos, assim, ó. Aí um dia, minha mãe tinha mania de dizer assim, quando estava com tempestade, relampeando, minha mãe falava assim, olha, não sorri porque é perigoso relâmpago. Coisa de... Já viu, né? Não fica sorrindo assim, ó. Minha mãe tinha 9 filhos e a gente fazia, dia de chuva era um desespero, então ela queria dar um jeito de aquietar a gente. Aí, queridos, um dia eu falei assim, mãe, mas meu chinelo está cheio de prego, não é perigoso? Não é perigoso atrair os raios, não? Então, ser pobre não é ser humilde. Mas a humildade é algo que tem que ser trabalhado em nós, o cristão. A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda vossa ansiedade. É clara a palavra. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, Deus vos exalte. O problema é que nós queremos reconhecimento e exaltação. Sempre, em todo tempo. Nós não gostamos de ficar por baixo, não é verdade, queridos? Se alguém, né, sou humilde, mas pisa no meu calo, que faz igual aqueles paraibanos, eu risco, cisco, belisco e prego fogo. Né? Sou crente, mas não sou bobo. Já escutou essa frase? Sou crente, mas não sou bobo. Eu não admito ninguém falar assim comigo. Né? Fazer isso comigo? De jeito nenhum. Pastora Cris passou, nem me cumprimentou. Me humilhou. Hoje eu virei para a pastora Cris, ok? Queridos, Paulo, ele chega a um nível, Deus permite que um espinho seja colocado na carne de Paulo. E ele reconhece o porquê. Ele fala, por causa das revelações que foram me dadas. Um espinho foi colocado na minha carne, para que eu não me ensoberbecesse. Não me ensoberbecesse. Isso é o inglês, gente. A língua trava no português. Para que eu não me ensoberbecesse. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus declara no livro de Provérbios que a soberba precede a ruína. A palavra de Deus declara, lá em Jeremias, no capítulo 17, que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, quem poderá conhecê-lo? Você conhece um homem, quando eu falo homem, é o ser humano em geral, até dá poder na mão dele. Se conhece o ser humano, até dá poder na mão. A hora que a pessoa se sente um pouquinho mais elevado, pronto. Né? A Paulo está dizendo ali, eu que o diga, que às vezes quer mandar na patroa. Né, X? Então, a humildade é algo que o crente, nós os cristãos, temos que ir desenvolvendo. Segundo step, respeitar a soberania de Deus. É entender que quem manda é Ele. É entender que Ele é Deus. É entender que Ele é o Senhor e nós somos servos. Paulo, nesse processo, ele entende
a soberania de Deus. E nós precisamos entender essa soberania de Deus. É respeitar essa soberania. Olha, Paulo, ele ora a Deus. E ele diz, eu orei a Deus por 3 vezes. Mas Deus não atendeu a oração de Paulo. Quantas vezes nós oramos ao Senhor e não temos a resposta que nós queremos, do jeito que nós queremos, nos revoltamos? Por que Deus não fez? Por que Deus não atendeu? Por que isso? Por que aquilo? Queridos, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, da forma como Ele bem entende. Deixa eu dar para vocês outro exemplo. Davi. Davi estava com o filho dele enfermo. E Davi, enquanto o filho dele, a criança que havia acabado de nascer, o filho de Betseba, estava enfermo, à beira da morte, Davi, ele ficou vestido em trapos, ele se humilhou, ele jejuou, ele se trancou num quarto, ele orou, ele não comeu, ele não bebeu, mas o menino morreu. E quando o menino morreu, Davi se levantou daquele estado que ele estava, se trocou, se penteou, se perfumou, comeu, bebeu, e os servos dele disseram assim, mas enquanto o menino estava doente, você estava em luto, estava chorando, estava sem comer, o menino morreu. Davi entendeu a soberania de Deus. Era a vontade de Deus. E você sabe qual foi o resultado disso? Aquele menino se foi, mas nasceu Salomão. E Salomão, filho de Davi, foi o rei mais honrado, mais sábio, o menino que nasceu no lugar daquele que morreu. Ele foi o rei mais honrado, ele foi o rei mais sábio, ele foi o rei mais rico. E como se não bastasse disso, da geração de Davi, nasceu Jesus Cristo Salvador. Ele entendeu a soberania de Deus. Se Deus não atendeu aquela oração, é porque Deus tinha outra coisa, outro plano para Davi. Vamos ver mais um exemplo bem vivo. Jesus Cristo. Jesus Cristo no Getsêmani. Jesus Cristo orou. E ele chega para Pedro antes e ele diz assim, a minha alma está profundamente angustiada. E ele vai orar. E ele em gemido, suando sangue, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus nos ensina um princípio de oração, respeitando a soberania de Deus. Seja feita a tua vontade. E eu quero dizer algo para você. Deus não respondeu àquela oração de Jesus. Ou seja, respondeu fazendo a vontade dele. Mas Jesus disse, se possível, afasta de mim. Deus afastou? Não, Deus não afastou. Mas eu quero dizer algo para você, querido. A morte de Jesus redundou na minha vida e na sua vida. A morte de Jesus, o Deus não afastar dele o cálice, nos fez hoje livres do pecado. O Deus não afastar dele o cálice, como ele queria, o Deus não fazer a vontade de Jesus, mas fazer a vontade dele. Jesus se submeter à vontade dele, respeitar a soberania de Deus, ir para a cruz, morrer por mim, morrer por você. Isso redundou em ressurreição. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, ele expôs Satanás ao desprezo, ele trouxe salvação, cura para mim e para você. Hoje nós podemos nos achegar a essa mesa, porque Jesus respeitou a soberania de Deus. E para nós experimentarmos o poder de Deus, revelado em nós,
nós precisamos aprender a respeitar a soberania de Deus. E às vezes a gente ora assim: Deus, faz a tua vontade. Ah, mas se Deus não fizer, é uma tromba, ó. Não é verdade? E a gente fica de tromba, e a gente desanima, e a gente, ai, não quero ir para a igreja hoje, eu estou tão desanimado. Isso só acontece comigo, né? Nós precisamos aprender a respeitar a soberania de Deus. Paulo, nesse processo todo que ele passou, ele aprendeu isso. Porque ele diz: eu orei por 3 vezes, mas o Senhor me respondeu assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É na nossa fraqueza, é no seu momento de medo, é no seu momento de angústia, é no seu momento de tristeza, no seu momento de incerteza, que o poder de Deus se apodera de você e você é capaz de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Por nós mesmos, nós não podemos. Terceiro step. Eu tenho que correr um pouquinho. Desenvolver a maturidade. Adquirir a maturidade que Deus quer que nós adquirimos. Paulo adquiriu tanta maturidade, que ele passou a sentir prazer nas fraquezas. Quando ele se sentia fraco, ele sabia: é agora que Deus vai agir com poder. E, queridos, quando eu falo na fraqueza, é você não se entregar à fraqueza. Fraqueza todos nós temos. Amém? Acabou aqui? Não. Todos nós temos fraquezas. Ninguém sabe dizer ao certo qual era a fraqueza de Paulo. Talvez fosse uma enfermidade física, nos olhos. No livro de Gálatas, nos dá a entender, muito superficialmente, não dá para se afirmar, que era algo nos olhos de Paulo. Não se sabe que tipo de fraqueza Paulo tinha, mas uma coisa ele sabia, que era na fraqueza dele que o poder de Deus se aperfeiçoava. Era na fraqueza dele que ele experimentava o poder de Deus. Sabe por quê, amados? Se nós não experimentamos o poder de Deus, nós trabalhamos na nossa força. Nós caminhamos na nossa força. Nós vivemos na nossa força. E a nossa força, desculpa te falar, mas não vai nos levar a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. O nosso esforço para chegar em algum lugar não nos leva a canto algum. O nosso esforço tem que ser inteiro por amor à sublimidade de Cristo. Amém? Ok. Um nível de crescente maturidade nos leva a entender que nós não somos nada se Deus não for em nós. Não somos nada. Nós não vamos a canto algum. Um nível de crescente maturidade nos leva a entender e se alegrar e declarar, dizendo: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu não tenho força na minha carne, aí é que eu sou forte. Deixa eu explicar algo para você. Você já esteve diante de uma situação que você queria fazer algo e você não conseguiu? Já? Que você queria falar algo e você não conseguiu? E você sai frustrado. Você fala assim: ai, eu podia ter respondido assim, eu não respondi. Ah, mas da próxima vez. Deixa ver que da próxima vez. Eu quero dizer algo para você. É nessa hora da sua frustração que Deus trabalhou a seu favor. É nesse momento que você não conseguiu fazer nada que Deus veio e fez.
É exatamente nesse momento. Quando nós desenvolvemos, queridos, esse nível, nós passamos então a valorizar o poder de Deus e a dizer o que Jó disse uma vez. Lá no capítulo 42. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Com certeza, no Getsêmani, Jesus sentiu medo, sentiu pavor, angústia, nós sabemos que ele sentiu, porque ele declara para os discípulos que a alma dele estava profundamente angustiada. Com certeza, ele passou por todos os sentimentos que nós passamos. Mas ele respeitou ali a soberania de Deus. E por causa disso ele foi vitorioso. E porque ele foi vitorioso, a maior obra que poderia ser feita na humanidade foi feita. Veio salvação sobre a nossa vida. O Salvador se revelou a nós. Morrendo, se humilhando, entendendo qual era o propósito de Deus para a vida dele, para a estadia dele na terra. Será que nós entendemos qual é esse propósito de Deus? Olha, eu quero concluir essa palavra. Dizendo para você que Deus não usa a mim e a você, porque nós somos perfeitos. Ou porque nós somos bons. Ele nos usa porque Ele estabeleceu um propósito para a nossa vida. Ele nos usa porque Ele diz que é na fraqueza que o poder dEle se aperfeiçoa. Ele nos usa porque Ele diz, eu escolhi os fracos para confundir os fortes. Eu escolhi os loucos, os que não são, para confundir os que são. Talvez na sua debilidade você olha para você e você fala assim, eu não sou capaz. Deus tem falado tanta coisa a meu respeito, mas eu não sou capaz. Eu não posso. Glória a Deus que você não pode. Aqui está diante de vocês alguém que falou muito isso para Deus. Senhor, por quê? Eu não sou capaz. Eu não tenho condição. Eu coloquei aqui, queridos, eu vou contar um trechinho de algo que aconteceu comigo entre tantas coisas. Quando essa igreja abriu, todo mundo, a maioria já sabe essa história, ela tinha 23 dias de aberta. E eu tive uma surpresa, assim, bem desagradável. Foi quando meu esposo estava encantado por outra mulher, eu não sabia, e ele foi embora. E eu fiquei com uma filha de 6 anos, e uma igreja na mão que eu não sabia o que eu ia fazer. Pequenininha, pequenininha. 1 ano só nessa terra. Se alguém falasse "rai" para mim, eu não saberia responder. Sem 1 centavo, sem nada, sem lenço, sem documento, sem nada, literalmente, sem nada. E a circunstância falava assim para mim, vai trabalhar, cuidar da sua filha. E Deus falava para mim, se você retroceder, a minha alma não tem prazer em você. E nesse momento, no meio da minha fraqueza, eu tive que reunir tudo para confiar em Deus e para prosseguir. E fui indo, fui prosseguindo. E Deus foi fazendo. Eu era pastora no Brasil, pastora auxiliar. Eu nunca tinha estado à frente de uma igreja. Agora eu estava à frente de uma igreja. E numa situação muito ruim. Eu tinha que depender de Deus para tudo. E glória a Deus por isso. Hoje eu entendo, que bom que eu não sabia nada. E quando chegou um ponto, tinha um pastor, Deus enviou um pastor do Brasil, eu orava muito, muito sozinha, e apareceu um pastor, pastor Mauro.
E esse pastor, quando ele chegou e ele resolveu me ajudar, eu falei, glória a Deus, aleluia. Ele era uma bênção de homem de Deus. Então, era o pastor Mauro que fazia aconselhamentos com homens. A igreja foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Com homens e com casais. Aconteceu que pastor Mauro, 3 anos e meio que tinha, a igreja, pastor Mauro teve que voltar para o Brasil, para a sua família. Então, o meu genro passou a fazer isso. Porque eu não me sentia digna de aconselhar nenhum casal e nenhum homem. Só que a igreja crescia só com mulheres e muito poucos homens. Lembra, Léo, disso? Muito pouco homem. Então, era chamada e conhecida como a igreja das mulheres. Lembra disso, Aninha? A igreja das mulheres. E, então, eu passei para o meu genro. Meu genro foi transferido para a Flórida. Foi embora. E um dia, queridos, num momento de muito choro, de muito desespero, eu falei para o Senhor, Senhor, como é que eu vou aconselhar casais? Como é que eu vou aconselhar? Eu não sou casada. Meu casamento foi frustrado, fracassado. Como é que eu vou ter autoridade para falar para um casal? E eu chorando, pedi uma palavra para Deus. Deus me deu uma palavra lá em Gênesis. Se eu não me engano, está no capítulo 17. Aonde as mulheres de Abimeleque tinham ficado todas estéreis. Todas as mulheres da aldeia tinham ficado estéreis. Deus tinha ferido todas as mulheres com esterilidade. E Abimeleque chama Abraão para orar pelas mulheres. Pense bem, Sara era estéril. Abraão tinha só uma promessa de Deus. Ele não tinha filhos. E Deus disse, vai orar pelas mulheres. E Abraão foi orar pelas mulheres. E Deus curou a esterilidade das mulheres de Abimeleque. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou para mim, levanta a sua cabeça. Porque é na sua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar. Não é um casamento certinho. Não é tudo bonitinho, tudo organizadinho. Eu não preciso disso para agir. Você vai aconselhar e quem vai fazer sou eu. E todos vão saber que sou eu que faço. E eu quero dizer algo para vocês. Depois disso, eu virei a maior casamenteira de Loa. Eu não faço ideia de quantos casamentos eu fiz de lá para cá. E de quantas famílias Deus me usou para formar e tem me usado para formar. Sabe por quê? Porque não sou eu. Eu não tenho nada de mim, eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para fazer, mas o poder de Deus que se aperfeiçoa no meio da minha debilidade, no meio da minha fraqueza, pode fazer todas as coisas, e assim é com você. Todas as coisas. Quando eu fiquei sem nada também, eu falava assim, Deus, o que eu vou pregar para a igreja? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho marido, está tudo desfacelado na minha vida. O que é que eu vou falar? Eu vou falar sobre o quê? Deus me lembrou disso esses dias. Deus falou, fale sobre o meu poder. Fale sobre o meu poder. E nós precisamos, queridos, hoje, nos dias de hoje, entender que quem faz é Deus. Quem move é Ele. Cantamos muitas vezes porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas na hora de colocar na prática é diferente. Nós precisamos ter a revelação do poder de Deus, para que nós possamos viver o poder de Deus. Então há passos. O primeiro passo é a humildade. É se humilhar debaixo da potente mão de Deus. É ter uma vida de contínua humilhação. Eu conquistei isso aqui hoje, mas isso não é meu, isso é de Deus. Porque foi Ele que conquistou para mim.
é ter uma vida de constante humilhação, se humilhando dia após dia, debaixo da potente mão de Deus, aprendendo a desenvolver essa humilhação, essa humildade que Deus quer que eu e você tenhamos. O segundo passo é nós entendermos, aceitarmos a soberania de Deus. Só Ele é Deus. Ele faz o que quer, como Ele quer. Ele é o Todo-Poderoso. E saber que Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. E o terceiro passo, queridos. Então, o terceiro step é adquirir, é buscar a maturidade em Cristo. Isso é automático. Conforme eu vou me humilhando, conforme eu vou entendendo a soberania dEle, e eu vou me entregando e me rendendo nessa sabedoria, eu vou desenvolvendo maturidade nele. E a hora que eu vou desenvolvendo maturidade nele, eu vou entregando tudo para Ele. E eu vou vendo Ele fazer todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Amém? O que tinha de mais difícil para ser feito, Ele já fez. A conquista maior, Ele já obteve. Ele já nos suscitou plena e poderosa libertação. Para que hoje, livres da mão do inimigo, nós possamos o adorar em santidade e em justiça todos os dias da nossa vida, entendendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A maior conquista foi feita na cruz do Calvário. Ali na cruz, Ele venceu a morte. Ali na cruz, Ele expôs Satanás ao desprezo. Ali na cruz, Ele curou as minhas enfermidades e as suas. Ali na cruz, Ele venceu. E se Ele venceu, você é mais do que vencedor por meio dEle. Amém? Eu gostaria que você...